Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu tenho uma boa notícia aí para mostrar para vocês, tá? Eu finalmente consegui configurar a placa Rumba, tá? Eu estava tendo uma série de erros na hora de compilar a placa, tá? E é justamente essa configuração que eu quero mostrar aí para vocês. Eu ainda não consegui finalizar toda essa parte eletrônica ainda, mas eu já consegui um bom avanço, tá? Que é basicamente controlar os motores X, Y e Z. Eu não estou conseguindo ainda controlar o motor da extrusora, tá? Eu ainda não consegui descobrir porquê, tá? Outro ponto importante, eu consegui fazer o setup eu consegui fazer a atualização do Marlin versão 1.1.x, que é o último com correção de erros. Eu consegui atualizar isso aqui, tá? Isso aqui você atualiza no firmware e não separado dele. Isso aqui é importante porque você consegue testar todas as funcionalidades. E outro ponto também muito interessante é exatamente isso aqui. Isso aqui é aquele visor colorido, tá? Ele já está conseguindo comunicar com a placa. Ainda não tem todas as informações, por exemplo, aqui eu estou colocando somente uma cabeça de impressão, enquanto aqui eu já consigo visualizar as 3 cabeças de impressão. Isso aqui é um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, porque é necessário fazer uma configuração separada só para esse visor. Tá? Essa configuração ela não fica dentro do firmware, dentro do Marlin, ela fica aqui dentro desse dispositivo e ele só se comunica com a placa passando comandos. Tá? Outro ponto interessante, eu já consigo detectar o termistor e a cabeça de aquecimento, o cartucho de aquecimento. Por enquanto eu só coloquei aqui mas eu posso colocar até 3 aqui na placa. Eu já configurei o Marlin para receber as 3 cabeças de impressão. Não necessariamente eu vou usar as 3 cabeças de impressão, tá? Mas eu já estou deixando configurado. Depois eu vou fazer um teste para poder usar as 3. Já estou conseguindo fazer o funcionamento da ventoinha, tá? E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês que detalhes eu tive que mexer no firmware, tá? Para poder resolver esses erros que eu estava tendo. Bom, pessoal, seguindo aqui com a explicação da atualização do firmware, tá? A primeira coisa que eu fiz foi acessar um link onde tem as informações tanto de como você prender a fiação, conectores, tudo do Rumba, tá? Depois disso, o que eu fiz? Eu baixei o driver, tá, do Rumba. Existem 2 drivers, mas eu preferi baixar esse Rumba Taurino Driver Setup, tá? Instalei no computador e depois eu baixei o Marlin, tá? Eu não vou mostrar a instalação de IDE de Arduino, isso aí todo mundo já sabe. O ponto importante aqui é você saber que em ferramentas você tem que selecionar o Arduino Mega 2560. Seleciona a porta e a partir daí, ok. Agora eu queria mostrar para vocês o seguinte, quais foram as configurações que eu tive que fazer para poder fazer a placa funcionar, tá? Existe aí alguns detalhes, meio que um pulo do gato aí para poder a placa funcionar. Antes de começar, 2 pontos importantes. A placa MKS TFT, que é a interface colorida, ela não é configurada no firmware, ela é configurada no próprio dispositivo. Porém, a outra placa, o outro visor, que é um visor monocromático, tá? Ele é configurado no firmware. Quando você seleciona esse visor, ele estava dando um erro. Então o primeiro passo que você tem que fazer é incluir aqui
tá? Esse u8glib.h, tá? Basicamente o que você tem que fazer é clicar em Sketch, Bibliotecas, Gerenciar Bibliotecas, selecionar o u8glib, instalar e depois você coloca esse parâmetro logo no comecinho do configuration.h. Próximo passo é você definir a porta serial, eu mantive como 0, o baud rate eu mantive como 250.000, mas se não funcionar para você, você pode selecionar o 115.200. Tá? Outro ponto, definição da placa-mãe, de qual é a placa. Então eu coloquei ali motherboard 80, que seria o Rumba. Essa placa Rumba, ela possui até 3 extrusores, tá? Até 3 motores para empurrar o filamento. Então eu já defini como sendo 3 extrusores. Se você quiser usar somente 2, você pode botar 2 aí. Se você quiser usar somente 1, você pode botar 1. Definir o tamanho do fio, 1.75, tá? E um ponto importante aí, o primeiro pulo do gato. Inicialmente, o que eu pensei em fazer foi pegar o configuration.h e o configuration.adv.h da ANET, tá? E depois só mudar a placa, dizendo que era o Rumba. Eu tentei fazer isso e comecei a ter um monte de erros, tá? Então, eu resolvi reinstalar novamente todo o firmware original, como eu fiz o download, e em vez de eu aplicar por cima o configuration.h e o ADV e o configuration.adv, tá? Eu simplesmente usei o original e as configurações que são da ANET, como eu estou utilizando em termos de estrutura da máquina, mais ou menos o mesmo estilo da ANET, como o fuso trapezoidal e correias, motores, eu estou tentando utilizar mais ou menos o mesmo que seria da ANET. Eu fui só substituindo algumas configurações padrões da ANET, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse aqui é o primeiro deles. Qual é o sensor, tanto do termistor quanto da mesa aquecida? Tá? Eu utilizei o sensor 5, que é o termistor utilizado na ANET. Outra informação importante que é essas informações do default KP, KI, KD. Na configuração default, no configuration H default, ele não vem essa configuração da ANET, ela vem do Ultimaker, do Maker Gear e da Mendel. Tá? O que eu tentei fazer foi, eu fui no configuration.h, peguei esses 3 parâmetros e colei aqui. Outra informação importante, e aí como fator de segurança para o projeto, é o Thermal Protection Hot End e Thermal Protection Bed. Isso aí ele fica monitorando, tá, o ambiente, ele fica monitorando o aquecimento e monitorando a mesa aquecida. Se eu tiver uma variação muito brusca de temperatura, ele para a impressão. O próximo foi definir o end stop, tá, do eixo X, Y e Z. Tá? Inicialmente eu vou usar somente o end stop mínimo, mas depois eu tenho como objetivo usar o end stop máximo também. A configuração você tem o true ou false, que é o seguinte: quando ele já seta como false por default, e quando a mesa tocar no end stop, ele muda para true, ou o contrário, tá? Isso você configura para evitar com que a impressora ela desarme sozinha, ou seja, dependendo do tipo de end stop que você tenha, você vai definir como true ou false. Tá?
Outro ponto também importante foi o driver que eu estou utilizando. Eu estou utilizando aqui o 8825. Você vê que eu comentei o X2, Y2 e Z2 driver. Por quê? Porque eu só estou utilizando um driver para cada eixo. Se eu tivesse, por exemplo, dois drivers para dois motores, um para cada motor, eu teria que botar o Z2. Tá? Além disso, eu tenho o extrusor 0, 1 e 2, que são os três extrusores que eu também estou utilizando o driver 8825. Ele, por default, ele vem com A4988. Aqui vem algumas configurações, tá? Essas configurações eu copiei e colei do configuration.h que vinha com a net. Tá? Isso aqui depois, mais para frente, eu vou fazer um tuning, tá? Para aprimorar ainda mais a qualidade da impressora. Mas a princípio eu estou considerando as mesmas configurações da net. Outro ponto interessante é esse EPROM Settings. Isso permite com que você possa guardar as configurações que você fez na máquina, tá? Sem precisar fazer um flash novamente do Marlin. Então eu, pelo próprio ambiente, pela própria interface, eu vou lá, mexo nas configurações e salvo. Esse Busy While Heating, ele mantém a máquina parada enquanto não chegar à temperatura correta. Talvez eu comente isso aqui, mas a princípio eu estou utilizando. Aqui começa a parte que eu queria mostrar para vocês, que é a configuração do LCD. Você primeiro define a língua, eu botei como inglês, define o tipo de caractere, eu mantive esse japonês, eu descomentei, eu vou utilizar esse SD suporte, que é o que? Você poder ler o cartão SD. Aqui vem o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. A partir daqui, o Configuration H, ele te lista vários tipos de placas. Sejam placas full graphics, que é completamente gráfica, e sejam placas de, por exemplo, 128 por 64 ou placas menores. Inicialmente eu estava tirando o comentário desse Rep Discount Full Graphics Smart Controller, que é a placa que eu tenho. Só que toda vez que eu fazia isso, ele me dava um erro. Então, o que eu resolvi fazer? Eu mantive isso aqui comentado, tá? E um pouco mais abaixo, eu tenho o ANET Full Graphics LCD, que nada mais é do que essa mesma placa Rep Discount Full Graphic Display configurada para funcionar com a ANET. Eu mantive o de cima comentado, descomentei esse aqui, rodei a compilação e funcionou perfeitamente. A partir daí eu comecei a fazer os testes, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Olá pessoal, continuando, eu vou mostrar para vocês o funcionamento que eu consegui avançar até agora. Lembrando que no vídeo passado eu mostrei como fazer o setup do VRF de cada driver. Hoje eu já consegui fazer o update do firmware, tá? E já configurar termistor, a ventoinha, os motores, tirando o motor da extrusora, que eu ainda estou tendo um probleminha, tá? E principalmente isso aqui, que seria a tela digital, a tela colorida, tá? Eu vou ligar aqui para que vocês possam ver, tá? Por enquanto, na tela aqui vocês vão ver 3 cabeças de impressão. Aqui você só vai ver uma, porque eu ainda preciso configurar. Eu vou também, como eu mostrei para vocês agora, tem alguns macetezinhos, tá? Essa configuração aqui ela ainda não está pronta, porque essa configuração aqui ela não vai no firmware.
ela é configurado aqui nesse dispositivo. Esse dispositivo ele somente se comunica com a placa, então ele não está no firmware, diferente desse daqui. Tá? Eu vou ligar agora para vocês verem. Então você já consegue ver aqui, ó, o Marlin. Aqui já apareceram as três cabeças de impressão, tá? E aqui você já consegue ver a telinha digital, tá? Eu vou mostrar aqui na telinha digital algumas coisas, tá? Do que eu consegui já avançar até agora. Então, primeiro passo aqui, eu vou botar aproximar, eu vou mexer alguns desses motores, tá? Então eu simplesmente venho, perdão, acabei mexendo aqui, eu simplesmente venho aqui no Move, tá? Eu vou mexer o motor do eixo X, tá? Eu vou botar aqui para que você possa, tá? Mesma coisa o eixo Y ou o eixo Z, ok? Perfeito. Agora com relação a ventoinha, eu venho aqui em Settings, ventoinha em 100%. Eu já liguei a ventoinha aqui. Como você pode ver aqui, só está aparecendo uma ventoinha. Tá? Depois eu vou configurar para poder configurar as duas ventoinhas. Tá? Isso por essa tela. Por aqui eu consigo controlar tudo, menos esse motor aqui que eu ainda não consegui resolver. Tá? Então fica aqui a dica, vocês podem utilizar se vocês quiserem os dois visores, mas o mais legal é esse visor aqui, né? Então, vou tirar aqui, ok? Então, por exemplo, se eu quiser configurar, se eu quiser setar aqui a temperatura da cabeça de impressão que está aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho a cabeça de impressão, o termistor está me dando 42 graus, eu vou vir aqui, controle, temperatura, cabeça de impressão 1, eu vou botar aqui 50 graus. Ok, você vê que aqui, ó, ele já começa a piscar e ele está esquentando. Eu vou até subir aqui até chegar nos 50 graus. Já chegou nos 50 graus. Tá? Tanto é que ele parou de piscar aqui. Ok? Quero setar, ó, 50 graus definido. Ele já está com 57 graus. Ele vai esfriando e vai manter nos 50. Vou botar isso aqui com 0, como estava antes. Ok, 0, tá vendo? Apareceu 0, tá? Eu não estou botando aqui por enquanto, porque eu só botei um termistor, mas eu posso botar até 3. Tá? O termistor e o cartucho aquecedor. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Se vocês gostaram, dê um like. Já consegui dar mais alguns passos. Ou seja, já consegui dar um grande passo, tá? Que é atualizar o firmware do Rumba. Tá? Tem muito pouca informação na internet sobre o Rumba. E além de atualizar, fazer as configurações de motor em passo, fazer as configurações de aquecimento, ventoinha e por aí vai. Próximo passo. Outro detalhe, eu consegui atualizar para a última versão, que é a versão 1.1.x, tá? Que tem algumas correções que foram feitas. Tá? A penúltima era 1.1.9. Tá? Além disso,
como eu expliquei para vocês, alguns macetezinhos. Isso aqui, você precisa utilizar uma biblioteca especial e tem um ponto, ou seja, eu estava tendo muitos erros na compilação para poder carregar aqui. Tá? Então, pessoal, grande abraço. Praticamente a placa já está do jeito que eu quero para começar a montar na impressora. Ainda vou botar mais um vídeo com a versão final já com todas as configurações feitas. Tá? E aí o próximo passo é finalmente colocar a impressora profissional. Tá? A princípio eu vou colocar ela com somente uma cabeça de impressão, aí depois a ideia é fazer uma impressão colorida com 3 fios. Tá? Então, pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam, dê um like, tá? E até o próximo vídeo. Só mais um ponto que eu queria falar para vocês. Eu tenho 2 placas dessa. Uma que utiliza esse visor e a outra que eu vou usar esse visor aqui mesmo. Por que eu tenho 2 placas? Uma placa vai ser para impressora e eu falei para vocês no final do ano passado que eu tenho 2 projetos. Um é fazer uma cabeça de impressão colorida, e aí com essa placa aqui eu vou conseguir fazer, tá? E o outro é fazer uma cabeça de impressão que eu não precise de filamento, que eu possa imprimir com plástico moído. Esse eu ainda nem comecei, mas essa configuração que eu estou mostrando aqui para vocês já é também o primeiro passo do projeto da cabeça de impressão colorida. Um grande abraço, pessoal!